primeiro momento, na casa a gente costuma sempre fazer uma prece antes de começar com as nossas reuniões, tá? Vamos elevar o pensamento a Deus, rogar a Jesus que nos abençoe, que a gente possa ter uma tarde profícua, de pensamentos ligados, possamos fortificar a nossa mente, prestar bastante atenção, para que a gente possa introjetar em nós, na nossa memória, tudo que nós queremos escutar. Os amigos espirituais nossos já estão tratando de jeito que possam receber o nosso abraço, tradição, que os espíritos amigos, socorristas da nossa casa, possam visitar todos os lares, os nossos lares, purificar as águas, para que nós possamos ter uma tarde bem agradável. Obrigada, Senhor, obrigada, Espíritos amigos, por esse momento de luz, que assim seja. Bom, hoje de manhã eu fiquei procurando um assunto, depois de uma prece, e eu tenho o hábito de olhar o Evangelho, até ao acaso, depois eu encontro uma historinha. E o que eu abri, justamente foi no capítulo 8, a última página, do Evangelho, cujo título é Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. É uma página belíssima do P.D. Pradá, de 1863, em que ele foi chamado a uma reunião mediúnica para fazer uma cura de uma moça cega. Então ele comenta que ele, nessa mensagem, que ele não faz milagres. Quem faz o milagre é Deus. Ele é apenas um instrumento divino. Então ele não sabe fazer milagres sem Deus. E ele falou para mim, para a moça assim, que ela tivesse paciência, resignação, coragem, porque naquele momento ele não poderia curar. Não chegou o momento dela, né? Mas não falou para ela, não chegou o momento. Falou que ela prestasse atenção, procurasse olhar a sua vida, ver a sua sensibilidade, porque ele, enfim, começa a falar para os outros que, como ele estava numa reunião de estudos, né? Naturalmente acho que devia ser uma reunião com Kardec, mas como era uma reunião de estudos, então que ele se propunha a explicar corretamente o que deveria ser feito. Quando a gente passa por essas provações, que a gente deveria fazer uma prece assim, pedindo a Deus que Ele curasse a alma antes dos corpos. A alma, por quê? Porque, em realidade, o nosso sofrimento material é um momento de elevarmos o nosso pensamento a Deus, porque a gente é assim, meio folgado, você não tem problema nenhum, nem as preces não saem direito. Mas quando a gente tem problemas, eu costumo dizer, a gente faz calo no joelho, né? Pedindo a Deus. Isso quer dizer que a gente está sempre ligado a Deus, pedindo força e coragem. Então ele diz assim, que quando a gente estivesse passando esses problemas, a gente dissesse para Deus, Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor cure primeiro a minha alma, e depois o meu corpo, que eu possa entender o porquê desses momentos que estou passando. E é interessante porque ele fala que as provações da vida são, a gente comenta muito aqui, né? São momentos de reflexão nossa, o que Deus está querendo que nós aprendamos. Para que eu estou passando por essa situação? Né? E no final, ele fala assim, textualmente, e agora algumas palavras para ti, minha pobre sofredora.
Espera e tem coragem. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão te abrir, como seria vitoriosa? E quem sabe se essa alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por ti tudo que lhe for permitido, mas a teu turno, ora e sobretudo, medita em tudo o que acabo de dizer. Tá? Então, no final, tem uma nota aqui que diz o seguinte, dessa de Kardec: quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, é preciso lhe procurar a causa numa vida anterior. O que se chama de caprichos da sorte não são outras coisas senão os efeitos da justiça de Deus. Deus não inflige punições arbitrárias. Ele quer que entre a falta e a pena haja sempre correlação. Se em sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, nos coloca, entretanto, sobre o caminho, dizendo: quem matou pela espada, perecerá pela espada. Palavras que podem se traduzir assim: sempre se é punido naquilo que se pecou. Se, pois, alguém está aflito pela perda da vista, é porque a vista foi, para ele, causa de queda. Pode ser também que foi causa da perda da vista num outro. Talvez alguém tenha se tornado cego pelo excesso de trabalho que impôs, ou em consequência de maus tratos, de falta de cuidados e etc. Então, suporta a pena de caminhão. Ele mesmo, em seu arrependimento, pôde escolher ou aceitar, essa expiação em si, aplicando essas palavras de Jesus: se o vosso olho quiser motivo de escândalo. Então, a gente pode analisar de tudo isso. Vamos fazer uma reflexão. Eu costumo falar aqui que a gente nasce com uma programação reencarnatória. Isso a gente aprende nos livros de André Luiz e aprende também no livro dos Espíritos. Então a gente tem uma programação reencarnatória. Só que a gente nunca pode esquecer que nós estamos num mundo atrasado, onde o mal impera. Todo mundo concorda, não é verdade? Por quê? Porque todos nós temos ainda o defeito do egoísmo e do orgulho, uns mais em mais quantidade e outros em menos. Nós estamos começando a diminuir essa questão. Então o que acontece? A gente não se conhece perfeitamente, A gente ainda não sabe. A gente fala assim: esse capítulo aqui devia ser para fulano escutar. Só que o fulano não está ali, quem está ali somos nós. Não é verdade? Não é isso que acontece muitas vezes? A gente vai fazer evangelho, abre o evangelho para... Ixi, só cai essa lição. Por que só cai aquela lição? Porque a gente ainda não aprendeu a lição. E é muito interessante, porque tem uma... Eu não sei se é no Talmud, tem uma história que o discípulo pergunta para o mestre, Mestre, eu queria tanto mudar o meu conceito, mudar a minha coisa, o meu defeito. Eu sou uma pessoa muito irritada, irritadíssima. Eu não tenho paciência com nada, estou sempre gritando e nervoso. Aí ele falou assim: o que eu faço para melhorar isso, Aí ele fala assim: presta atenção nos seus inimigos, aqueles que não gostam de você. Eles vão apontar os seus defeitos. E você vai trabalhar esses defeitos em você, porque a gente não enxerga os defeitos em nós. E é verdade isso, A gente sempre põe uma desculpa. Mas é porque isso, mas é porque aquilo, uma desculpa para melhorar aquela situação. Mas nós não temos consciência de programar a encarnação para a gente. Por quê? Quando a gente vai analisar a nossa vida, aquilo que nós precisamos aprender, nós voltamos da reencarnação para a evolução.
E aí, quando a gente vai analisar, às vezes a gente fala assim, nossa, então se Deus quiser me dar a miséria e eu aceitar, ainda é pouco. Se Ele quiser que eu nasça com defeito físico, também eu aceito, porque eu estou tão errado na vida. Então eu vou fazer uma programação maior do que eu vou poder trabalhar para melhorar. Então Deus faz assim, não, você não pode, ainda não está em condições de passar por isso. Agora você vai nascer numa casa religiosa, pode ser qualquer religião, vai conhecer o Evangelho de Jesus, vai trabalhar seguindo os conselhos de Jesus, vai melhorar na próxima encarnação, aí você vai poder vir de uma outra forma. Então, e geralmente, tudo que o nosso anjo da guarda programa para a gente, porque se já não tem condições, ele vai fazer uma programação, ele conhece a gente melhor do que nós. Ele faz essa programação e traz para nós e vê se a gente aceita. E a gente normalmente aceita, porque é menos do que aquilo que a gente estava pensando ultrapassar para poder aprender. Então, é isso que acontece. Quando chega aqui, que nem essa moça da nossa reflexão aqui, que era uma cega, chega aqui, você quer enxergar, você não quer aproveitar. E ele fala que aquele que está privado da prisão devia dar graças a Deus, porque muitas vezes a gente está enxergando e a prisão faz a gente pecar tanto, errar tanto, que no fim a gente preferiria ter razão certa em determinadas situações. Tem um livro que uma vez eu li, é um conto do irmão X mesmo, que o espírito, numa encarnação, ele vivia inventando coisas dos outros, que ele vivia tirando sarro de todo mundo. Então ele era indiscreto, contava muita fofoca. E aí então ele fez uma encarnação e ele veio mudo. O instrutor dele falou assim: você está vendo várias encarnações errando dessa forma? Então vamos tentar não morrer. E ele veio. Então, como ele era mudo, o pessoal falava tudo na frente dele, programava, que era uma época antiga, programava a morte de alguém, e ele não podia ser testemunha e falar, não se preocupava com ele ali. Aí, outra encarnação, ele aprendeu, ele veio, mas ele veio gago. Olha quantas encarnações para tirar aquele vício, né? Ele fala, ele veio gago. Até que numa outra ele veio, quase não falou. E aquele jeitão dele, o irmão X fala para ele assim: nossa, mas você quase não fala nada, né? Cumprimentou alegremente, mas por que não fala nada? Ele conta esses casos para ele. E ele falou: eu desacostumei de falar. E agora eu estou aprendendo, aprendi a escutar mais do que falar. Então é assim o aprendizado. Quando a gente passa por um momento difícil, você vai achar que você não merecia aquilo, mas não existe na justiça divina, não existe erros, de jeito nenhum. E eu encontrei uma história muito interessante num dos livros do irmão X, que chama Luz Acima. Irmão X, psicografia do Chico. E aqui ele conta uma história, é a rogativa reajustada. Conta uma história de uma senhora que tinha um filho de 18 anos, que se chamava Ildefonso, e ela chamava Malvina Chaves. Então, a luz está apagada, pelo que eu tenho certa dificuldade de com essa série. Não precisa. A mãe era uma pessoa especial. Vivia da caridade, vivia
era assim, com muita fé em Deus. Ela visitava os doentes, ela visitava os hospitais, ela estava sempre carente, ela levava notícias do que estava internado para a casa deles. Na possibilidade dela, ela supria também a alimentação, mas ela era assim, fervorosa. E o Ildefonso era bem, ele estava na cama e não mexia nada, ele estava completamente letárgico. E até os 14 anos, ele fazia 4 anos que ele estava assim, estava com uns 8 anos, até os 14 anos ele era um garoto normal. De repente, ele ficou a se desempoderar, né? Eles não acharam o problema, nem conseguiram consertar. E ela tinha fé em Deus, então, quando chegava o conhecido e ia lá, o Ildefonso era uma pessoa calma, dava conselhos, né, assim, bem positivos, deixava uma ótima impressão com todo mundo. Então, a mãe fazia preces, né, com ele lá, fazia o evangelho, rezava, e ele era dócil nesse momento. Ele escutava, tinha prazer de escutar, fechava os olhos, comentava com a mãe, porque ele falava e eu ouvia, ele ouvia. Só não andava, não mexia os braços. E não levantava da cama, não podia levantar. Então, a mãe rogava a Deus quando ela estava no quarto dela, ela fazia as preces e falava assim: oh, Jesus, por que será que meu filho nasceu assim? Se o Senhor curasse meu filho, eu iria redobrar, né, a minha assistência caridosa de todo mundo. Então, pedia, chorava, né? E ela era tão boa, que os amigos espirituais se associavam nas preces dela, quando ela ia fazer esses espirituais de Jesus. Mas quando ela visitava as famílias, sem receber esse milagre de Jesus, ela visitava as famílias, continuava trabalhando na caridade de uma maneira assim, bem amorosa, e cada vez mais ela se dedicava. Onde sabia de alguém que estava necessitado, estava ela lá, na nova. Eu sei que no final das contas, ela pega e angariou as preces dela naquele momento, depois que era assim, ela ia fazer caridade para uma pessoa, a espiritualidade que acompanhava aquela pessoa, os anjos espirituais superiores, os anjos para baixo, ela fazia amizade, né? Porque eles se viam na obrigação de auxiliá-la também, sem ela saber, né? Então, começou a ampliar as vozes na hora que ela fazia as orações pedindo a Jesus que pudesse fazer com que o filho dela voltasse a andar, né? Ficasse bom 100%. E aí, então, tanto foram as vozes que chegaram aos pés de Jesus, e um dia os irmãos espirituais da casa dela receberam um aviso. O aviso dizia assim, né? Chegou do mais alto, determinação que o jovem fosse reajustado 100%. Então, os espíritos da casa esperaram aparecer um médium de cura pelo local para poder inspirar a mãe dele e levá-lo a que esse médium trabalhasse a cura do rapaz, já que o mais alto tinha havido, né, a autorização. Então, o que aconteceu? Depois de uns meses, apareceu esse médium de confiança da espiritualidade, um médium de coração bom que trabalhava com Jesus. E então eles inspiraram a mãe do Ildefonso que fosse lá, né, a ajudar, fosse lá procurar esse médium. Aí ela vai ao médium, né? E quando ela chega lá, ela observou
que o rapaz falou: olha, eu não sei fazer cura sem Deus, mas se ele merecer, pode ser que eu consiga, de falar para ela, né? Mas ela falou, talvez às vezes não consiga toda a cura completa, mas ela falou, mas os mentores me diziam, eu pedi para Jesus que era uma cura completa. Bom, o cérebro da saúde humana, cercado de espíritos amorosos e agradecidos, quer dizer, a família toda que ajudava nas orações, estava ali presente, né? Ele orou, impôs as mãos, o médico impôs as mãos sobre o hemiplégico e transmitiu vigorosamente os fluidos regenerativos dos benfeitores desencarnados, que era só um instrumento, fluindo, estava dando um passe de cura. Tá? Bom, em breves dias, o prodígio estava realizado. E o Defonso recuperou o equilíbrio orgânico integralmente. E a genitora feliz celebrou a bênção, multiplicando serviços de compaixão fraterna e gestos de elevada renovação espiritual. Um mês desdobrava os dias comuns, quando Dona Luvina começou a distribuir-se. E o Defonso, curado, era outro homem. Perderam o amor pelas coisas sagradas. Pronunciava palavrões de minuto a minuto. Convidava a prece, informava irreverente que a religião era material de enfermarias e asilos e que não era doente, nem velho, para ocupar-se de semelhante mistério. Inadaptado ao trabalho, ele fugia à disciplina benéfica. Trocara o dia pela noite, tal a pressa de esfalfar-se em noitadas ruidosas. Parecia vigilante do clube noturno, e suas despesas desordenadas não chegavam a termo, não acabavam nunca, né? Se a mãezinha pedia reconsideração de atitudes, sorria escarninho, asseverando a intenção de recuperar o tempo que perdera através de espreguiçadeiras, drogas e injeções. Ele estava doente e tomava, né? Sentia dor. Drogas e injeções. Embriagava-se todas as noites, tornando ao lar nos braços de amigos. E quando a genitora, impondo-lhe repreensões educativas, se negou a pagar-lhe a 100ª conta mais exagerada, e o Defonso falsificou a assinatura de um tio em escandaloso saque de grandes proporções. A generosa mãe não sabia como solver o enigma do filho rebelde e ingrato. Queixas surgiam de toda parte. Autoridades e parentes, amigos e desconhecidos traziam reclamações infindáveis. A abnegada senhora via-se aflita e estonteada, ignorando como reajustar a situação, quando em certa noite, pedindo ao filho ébrio lhe respeitasse os cabelos brancos, foi por ele agredida a pancadas que lhe provocaram angustiosas feridas no coração. Sem palavras de revolta, Dona Malvina, a abençoada intercessora, procurou a câmara íntima em silêncio e lhe rogou: médico divino, compreendo-te agora os desígnios sábios e justos. Meu filho é também uma ovelha do teu infinito rebanho. Não permitas, divino amigo, que ele se converta no monstro. Não sei, Senhor, como definir-lhe as necessidades, mas faz-me entender-te as sentenças compassivas e modifica-lhe a rota desventurada.
enxugando o pranto copioso, repetiu as palavras evangélicas: sou tua serva, faça-se em mim segundo a tua vontade. Intensa luminosidade espiritual resplandecia em torno de sua cabeça venerável. Nova bênção desceu do mais alto e, com surpresa de todos, no dia imediato, em teu rosto acordou paralítico. Essa lição nos mostra justamente isso. Por que das nossas dores? Por que da nossa pequenez em saber? Por que eu nasci aleijado? Por que eu nasci surdo? Por que eu nasci mudo? Por que eu nasci com qualquer tipo de doenças no corpo? Miserável, pobre na rua. Miseráveis, pobres na rua, vamos dizer, muitas vezes são espíritos evoluídos. Tem um livro chamado Anjo, não sei se é o Anjo das Ruas, conta a história de uma velhinha que corria, que catava papelão. E ela frequentava uma casa espírita, tão linda essa história. Frequentava uma casa espírita e ajudava todas as pessoas de rua. Levava lá para o espiritismo dar comida, um banho, novas roupas, novos caminhos, deixou. Tão lindo, é o Anjo da Caridade, acho que é o Anjo da Caridade chama. Deve ter aí. Se eu não me engano, eu trouxe da minha coleção de romances, eu trouxe ele para ser emprestado na biblioteca. Então, a gente vê que, no caso aqui da lição de hoje, é um problema físico, e a gente esquece, mas essa é uma lição para se pensar. É uma lição. Porque quando o irmão X conta um caso, é um caso verídico. Os espíritos voltam ao plano espiritual e contam para ele um caso. Ou algum espírito conhece a pessoa e conta o caso. Então a gente agradece a Deus, vamos agradecer a Deus a oportunidade de termos respostas plausíveis, raciocinando uma causa justa para as leis divinas. Uma pessoa, por exemplo, como a gente vê, tem tudo na vida, tudo, mas não age corretamente, e o outro não tem nada e age corretamente, a gente fala assim: Deus não é justo. Por que, meu querido? Mas tem uma lição no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo sobre a paciência, se não me engano é 37, no capítulo 9, o Espírito Amigo fala assim, começa assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais por sofreres. Por que ele fala isso? Porque enquanto eu não conseguir melhorar a minha condição de espírito imortal, não adianta passar por necessidade. Não adianta passar pelas dores. Não adianta, ele não vai aprender. Ele está refratário das leis divinas, ele não vai entender. Então, é perda de tempo reencarnar. Quando a gente está numa situação difícil, você vê que a pessoa é caridosa, a gente vê muito nas favelas, viu? Muito. A gente não vê no lado do dinheiro, mas no lado das favelas a gente vê. Eu morei muitos anos perto de uma favela, e quando tinha um barraquinho lá que pegava fogo, assim, a pessoa perdia as coisas, o que acontecia? Aquele que tinha duas coisas iguais, ocupava uma e dava para o companheiro da favela. Por quê? Porque ele estava, vamos dizer assim, ele sabia. Primeira coisa, aprender o que o outro sentiu quando passou por aqui.
Depois você vai retribuir aquilo que você fez o outro perder com a sua conduta. E a terceira, então, você vai se libertar, encontrar Jesus e se libertar daqueles momentos errados que passamos. Essa é a nossa mensagem de hoje. Eu agradeço imensamente, porque é uma mensagem que cala profundamente o nosso ser imortal, a nossa alma, né? Que Deus nos abençoe a todos nós.